ao 11. Diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles e por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois destes. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e numa nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que um anjo deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Eis que junto deles, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Irmãos, é importante nós compreendermos o valor da testemunha. O Senhor nos chamou para sermos testemunharmos do Evangelho de Cristo. Testemunharmos da fé. Nós ouvimos muitas pessoas falarem da fé, sempre associando à doutrina, não é? É muito comum você conversar com algumas pessoas que, quando pensa na fé, em não abandonar a fé, elas pensam em algum tipo de doutrina, seja a doutrina calvinista, arminiana, wesleyana, ou pentecostal, enfim. Parece que as doutrinas têm o poder de responder pela fé. Agora, todas as doutrinas cristãs, elas foram formuladas por homens de Deus, né? E homens comprometidos com a palavra do Senhor, e em muito elas se convergem, ou seja, concorda, obviamente, que Jesus é o Senhor, enfim, muitos pontos há concordância, mas no que diz respeito ao pensamento de Deus, elas se divergem em alguns pontos. E por mais que elas tenham sido extraídas por homens de Deus, elas não passam de uma formulação lógica. O que é isso? Ela é resultado de análise. É quando o homem de Deus, sério, começa a pesquisar as Escrituras e vai analisando, e observando aqui, observando dali, observando daqui,
e ele vai tendo algumas convicções, porém, o assunto palavra de Deus vai além das Escrituras. Vai muito além. Testemunhar da fé não é necessariamente testemunhar das Escrituras. Vai além. O que eu quero dizer com isso? É que por mais que você tenha uma convicção doutrinária, ela será passível de erro no que diz respeito à onisciência de Deus, obviamente. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Vocês devem lembrar da história da Bíblia, que o eunuco estava lendo as Escrituras, mas ele não compreendia. E aí veio um outro homem, chamado Filipe. Entendes tu o que lês? E ele disse, como vou entender? Então Filipe começou a mostrar para ele as Escrituras. Vejam só, ele estava lendo, mas não estava compreendendo. E aí Filipe começou a explicar e ele passou a entender e foi batizado. Nesse momento ele apelou para a testemunha de alguém, né? Ele teve que confiar no que uma pessoa estava falando. Ele sozinho não estava compreendendo, mas a partir do momento que um homem de Deus começou a falar, ele acreditou naquilo que aquele homem falou. Ele estava com as Escrituras na mão, não estava compreendendo. Mas quando o homem chamado do Senhor, que é uma testemunha de Cristo, começou a anunciar, tudo ficou claro para ele a ponto de ele aceitar ser batizado imediatamente. Porque há um poder na testemunha. Há um poder dado por Cristo para ser testemunha. E nós lemos aqui em Atos que o Senhor disse, e vocês serão minhas testemunhas. Receberão poder, esse poder há de vir sobre vocês quando o Espírito Santo for derramado. E a partir desse momento que o Espírito Santo for derramado sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Ele não está se referindo a uma doutrina, ele está se referindo à testemunha de Cristo, aqueles que andam com o Senhor diariamente, aqueles que se comunicam com o Senhor. Há um valor seríssimo na vida daqueles que são testemunha do Senhor. Uma coisa é falarmos das doutrinas bíblicas, e isso dá muita divergência. Outra coisa é falarmos das testemunhas do Senhor. Agora vejam bem, todas as vezes que a doutrina ela é anunciada, é comum que haja divergência, porque é a formação lógica. Nós analisamos, pessoas analisam, e vão tentando chegar a alguma conclusão. E às vezes a gente vai tendo uma certeza de que estamos no caminho certo, por causa dessas conclusões, a respeito dos tempos da vinda do Senhor, a respeito do dia do juízo, a respeito de como vai ser, se nós seremos tribulacionista pré, pós, enfim. Os discípulos perguntaram para o Senhor, quando o Senhor irá restaurar Israel? E o Senhor disse, olha, quanto aos tempos, isso não pertence a vocês saberem. Vocês podem até, logicamente, criar algumas ideias, vocês podem até formular algumas compreensões, mas vocês não receberam a revelação a respeito disso. Por isso que vocês irão divergir a respeito das opiniões. Mas tem uma coisa que interessa para vocês. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E vocês serão minha testemunha. E melhor do que discutir a respeito de uma doutrina bíblica, é se preocupar em ser minha testemunha. É isso que ele deixa bem claro.
As nossas análises bíblicas, elas são fruto de quê? Da nossa racionalidade. A gente tem que pensar, não é isso? Nós temos que pensar para chegar a algumas conclusões. Nós até falamos que temos que prestar um culto racional a Deus, né? Romanos capítulo 12 diz isso. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. A pergunta é, como podemos fazer algo racional a Deus, se Deus não é uma pessoa que está dentro do conjunto da matéria? Como é que a gente presta um culto racional? Porque Deus não está dentro desse conjunto aqui da matéria. As testemunhas de Cristo não conseguem provar a presença dele para outras pessoas. Não é assim? Como é que o culto é racional se nós estamos falando de um Deus que é um ser imaterial? A questão é que o fato de ser imaterial não significa ser irreal. Né? É óbvio. Agora, o conteúdo que liga o nosso culto ao aspecto do valor racional, que faz a gente ligar o culto ao racional, não é a doutrina, e sim um fator testemunha. Vou explicar isso. Quando nós estamos cultuando ao Senhor, nós só estamos cultuando ao Senhor porque nós testemunhamos a sua presença. Nós testemunhamos os seus feitos. Alguém que testemunhou a presença de Cristo, que recebeu a ordem do Senhor para ser testemunha, esses homens viram Jesus subindo aos céus, e o fato, aquele fato da subida de Cristo, somente eles viram. Somente aqueles que estavam ali. Depois disso, essas testemunhas receberam autoridade para falar a verdade. E eles começaram a falar para as outras pessoas o que aconteceu. Porque o valor da verdade está na sinceridade da testemunha, é óbvio. Isso não é difícil de compreender. Mesmo assim, Jesus continuou se manifestando. O apóstolo Paulo, por exemplo, estava a caminho de Damasco, Jesus já tinha subido aos céus, e no caminho aparece uma luz que não é a luz do sol. Surge uma luz que ofusca os seus olhos, a ponto de ele ficar cego por 3 dias. Todos que estavam ali viram a luz, ouviram, mas não viram o que ele viu. E aí Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele vai dizer: quem és tu, Senhor? Enfim, Cristo vai dizer: eu sou Jesus a quem você persegue. Então veja que Jesus, mesmo tendo subido aos céus, continua se manifestando. E de lá para cá, nós ouvimos vários relatos da manifestação de Cristo, irmãos. Vários. Eu já ouvi histórias, testemunhos de homens em tribos indígenas, lugares onde o evangelho não pode ser pregado, em comunidades muçulmanas, por exemplo, que de repente surge um homem do meio do nada, um lugar em que o evangelho não pode ser pregado, e a pessoa começa a falar que é Cristo, e começa a anunciar o evangelho, e todo mundo sai correndo atrás do homem, e o homem desaparece. E alguém ali sente-se impelido por aquilo e começa a examinar as escrituras. Enfim, são muitos testemunhos que vão muito além da nossa imaginação. A gente não consegue entender isso, porque na nossa cabeça, Cristo ficou lá atrás, subiu e acabou. Ele está lá no canto dele. Jesus se manifestou antes da vinda dele como homem. Ele se manifestou como homem, e ele continua se manifestando até hoje.
Agora, nós temos um problema sério com essa questão da racionalidade, porque nós temos a limitação do material, daquilo que é material. A nossa crença está relacionada com aquilo que é material. E esse material é o que nos complica. Porque a prova por meio do testemunho, ela é a prova verdadeira, apesar de ser um pouco mais complexo, obviamente. Porque depende da seriedade da pessoa que está testemunhando, né? Sem dúvida alguma. Depende da honestidade. Mas olha como é importante. Você viu um acidente. Só você viu aquele acidente. Você sabe quem foi o culpado. Só você estava na rua. Você viu quem foi o culpado, quem estava certo, quem estava errado. Aquele fato só você que viu, mas ninguém vai ver. Podem te chamar para testemunhar, e você vai falar a verdade. Você não conseguirá provar, porque você não consegue levar as pessoas que você está falando até o fato quando ele aconteceu. O fato foi real. Aquilo aconteceu. Foi uma condição, a situação material. Você é a única testemunha. O fato de você não conseguir levar as pessoas até lá, não significa que aquilo não tenha acontecido, não. Nesse momento, a responsabilidade cai sobre a testemunha, porque só a testemunha viu os fatos. Agora, você não consegue provar, mas o fato de você não conseguir provar, não significa que não aconteceu. Por exemplo, quando você sonha, imagine se ninguém tivesse sonhado no mundo, ninguém, nunca. Aí de repente você teve um sonho, e você quisesse explicar para alguém, Esther, que você sonhou, como é que você ia fazer isso? Como é que você ia poder explicar para alguém que você teve um sonho? Olha, eu tive um sonho, a pessoa fala, hã? O que é? Você não ia saber nem falar a palavra sonho, porque, não sei, eu dormi, mas eu vi. Eu me vi em um lugar, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, enfim. As pessoas só acreditam umas nas outras, que o outro sonhou, porque elas também sonharam. Se não fosse isso, ficaria muito difícil explicar que a gente sonhou. A gente sabe que o sonho, não foi real, o conteúdo não foi real. Por quê? Porque a testemunha de que o conteúdo não foi real é porque a gente acorda, né? A gente acorda e sabe, não aconteceu tudo isso nesse período. Aí você lembra de quando você dormiu e lembra de quando você acordou. E tudo aquilo que você vivenciou, que mexeu com o seu coração, que faz a gente acordar, inclusive com o coração pulsando, você acorda e percebe que não foi real. Porém, você sonhou. Aquilo aconteceu mesmo. Não aconteceu aqui no mundo da realidade. Mas você vivenciou algo ali. E você acorda e conta. O sonho, você teve o sonho. Não pode dizer que não teve. Foi verdade. O sonho não aconteceu aqui de forma material. Mas ele aconteceu. Ou seja, você sonhou. Teve imagens ali. Vozes. Tudo misturado, no sonho, porque uma hora a gente está aqui, outra a gente está lá, mas aconteceu. E você, apesar de não estar constatando algo que faz parte do mundo sensível, você está relatando uma verdade que aconteceu com você. Uma verdade que só você é testemunha. As experiências das manifestações de Deus também são assim. A princípio, nós conhecemos ao Senhor, na maioria dos casos, através de uma testemunha que anuncia o Evangelho. Depois, o próximo passo é testemunhar do próprio Cristo. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Ele está anunciando que as testemunhas, elas não testemunham apenas da doutrina, elas testemunham dos fatos, do que Deus faz, do que Cristo faz. Aquele que ora, e no outro dia ele acorda, ele percebe que algumas coisas não poderiam ter acontecido ou aconteceram por causa da oração. Ele não conseguirá explicar, mas ele sabe de uma coisa: eu estava aflito e após a oração, a minha aflição foi embora. Eu estava desanimado e após a oração, o Senhor foi me reanimando. Eu estava sem esperança nenhuma, mas em meio a todo esse caos dentro de mim, eu louvei ao Senhor e eu constatei de algo acontecendo dentro de mim. Estou falando de algumas coisas que acontecem com quase todos nós, na experiência da busca ao Senhor. Agora vejam, o livro de Lucas, capítulo 7, versículo 19 ao 22, quando João estava com dúvidas a respeito de Cristo, ele estava preso, ele pede para que os seus discípulos vá até Jesus e pergunte se ele realmente era o Cristo, ou se ele deveria esperar outro, porque João, ele foi levantado como uma voz que clama no deserto. Ele testemunhou de que Cristo viria e de que ele seria a pessoa que anunciaria a vinda do Cristo. Mas quando ele está preso, ele está com sua alma aflita. E aí Jesus vai responder para os seus discípulos o seguinte, versículo 19, Lucas 7, 19. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus disse-lhes: ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. Vejam, quando os discípulos chegam para Jesus, os discípulos de João chegam para Jesus falando que João mandou perguntar se ele era o Cristo, ou se eles deveriam esperar outro. Jesus não mandou nenhuma doutrina para João. Ele vai apelar para a testemunha. Ele vai curar muitas pessoas, ele vai operar milagres para que aqueles homens vejam, e ele vai dizer o seguinte: vocês vão anunciar para João o que vocês viram e o que vocês ouviram. Ou seja, nesse culto racional, nessa comunhão racional, não está apenas implícito um conhecimento lógico das Escrituras, uma formação doutrinária, tem mais, tem o valor da prova ímpar, aquela que só você constata, aquela que ninguém poderá provar diferente para você, ainda que todos falem que não, você fala sim, porque eu ouvi. É como se você tivesse tido um sonho essa noite e todo mundo, o mundo inteiro dissesse: não, você não sonhou. Você não vai poder pensar diferente. Você que está aqui, que teve o sonho, sabe que sonhou. Então não adianta todo mundo falar que não foi sonho. Você sabe que sonhou, porém, só você pode provar. Foi mentira que você sonhou? Não, foi verdade.
Quem não consegue provar o contrário são os outros. Aqueles que têm um encontro verdadeiro com Cristo, eles provam de uma testemunha. Eles testemunham algo que nem sempre será possível provar para outras pessoas. Mas a prova foi dada a eles. Pode ser que você fale das doutrinas bíblicas para as pessoas, porque você crê e elas não creiam, mas você sabe. Pode ser que você conte o que o Senhor fez na sua vida e as pessoas não acreditem, mas você sabe, você testemunhou, você viu. Então há uma responsabilidade, você é a testemunha da fé. Vejam bem, Jesus vai mandar esses discípulos falarem o que eles viram, o que eles ouviram. A prova que vocês vão levar para João é do que vocês viram aqui e ouviram de mim. A testemunha. A importância de ser honestos e verdadeiros com o que ouvimos de Cristo e com o que vimos Ele fazer. Todo verdadeiro cristão que teve um encontro com Cristo real, crescente, ele é testemunha e não tem como outra pessoa provar diferente, porque ele olha para a história dele, e ele sabe que Cristo veio operando na vida dele até aqui. Mas e se alguém disser que não foi isso, que foi fruto da sua cabeça? Ele testemunhou. Ele pode não conhecer muito da Bíblia, muito das Escrituras, mas ele é uma testemunha da fé. Ele sabe o que Cristo fez, ela sabe o que Cristo fez. Pode ser que ele não entenda muito de teologia, pode ser que ele não compreenda muito essas coisas, mas que ele compreendeu do que Cristo mostrou e do que Cristo veio falando com ele até aqui, isso ele sabe, e não tem como escapar. Porque ele provou. Está no coração dele. O que o Senhor mostrou para ele, não tem como outra pessoa mostrar diferente. Elas podem seduzi-los a desacreditar, mas provar diferente não tem como mais. E é por isso que todo cristão que se afasta, ele sente uma agonia na sua alma. Ele tenta fazer isso, fazer aquilo, faz isso, faz aquilo, vai para cá, vai para lá, tenta justificar o seu erro daqui e de lá, mas não, no fundo da alma, há um grito, tem alguma coisa errada, fora do ponto. Eu posso conseguir convencer todo mundo que eu estou certo, mas se o Senhor me mostrou que eu estou errado, não tem jeito. Pode todo mundo acreditar em mim, eu continuo com o meu coração aflito. Porque nós testemunhamos do próprio Deus. É diferente. Aquele que testemunhou da presença do próprio Deus, do que o próprio Deus fez na vida dele, ele teme ao Senhor. Quando eu digo ele, quero dizer ela também. Agora vejam bem, meus irmãos. A fé não consiste em crer numa doutrina, como eu já disse aqui, mas em uma pessoa. Vejam bem. A pessoa, para te falar a respeito de algo que ela testemunhou, ela precisará criar uma formulação, né? Óbvio. Quando aconteceu algo com você, algo inexplicável, você precisa juntar palavras, não é isso? A gente precisa, lógico, criar uma sequência de palavras para explicar para alguém o que aconteceu conosco. Talvez nós possamos entender isso como uma doutrina para explicar, para expor. E nós vamos usar uma lógica. Mas nem sempre é possível explicar de forma coerente. Porque nem sempre aquilo que o Senhor mostrou para nós é possível falar para as pessoas de uma maneira coerente. Há muita incoerência às vezes. Tem coisas que não dá para falar. O próprio apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, como eu falei aqui, lá na frente, Coríntios capítulo 12,
ele vai dizer que ele conhece um homem que foi levado até o terceiro céu, que ele está falando dele mesmo, que ele ouviu palavras inefáveis, palavras indizíveis, ele ouviu coisas que, não é que ele não entendeu, ele até entendeu, mas ele não consegue explicar aquilo. O que é possível explicar, ele explica, mas o que não é possível explicar, não tem como explicar, ele não consegue falar. E ele prefere, inclusive, não falar, para não errar. Porque ele testemunha de algo que o Senhor revela para ele, e ele só fala aquilo que ele consegue. Porque tem muitas coisas que parecem incoerentes. É como João, na ilha de Patmos, quando tem a visão do Apocalipse. O Senhor manda ele escrever tudo que ele está vendo, tudo que ele está ouvindo. Algumas coisas ele entende, outras coisas ele não entende, nem a gente até hoje conseguiu descobrir, né? Fala de Apocalipse, um monte de coisa, viu um dragão, uma serpente, um homem com olhos de fogo, enfim, é tanta coisa que a gente vê lá nas Escrituras que a gente não consegue compreender, mas João recebeu a ordem de escrever, mesmo que ele não compreendesse tudo. Para o mundo dos humanos, dos racionais, é difícil expor isso, mas são as verdades de Deus, e que com o tempo vai fazendo sentido para nós, algumas coisas agora, outras coisas depois. Agora vejam bem, Paulo terá muita dificuldade em falar daquilo que ele testemunhou, e vejam, ele não está falando de algo irreal, ele está falando de algo real, porém difícil de explicar, assim como a gente, quando tem um sonho, que a gente não está falando, a gente está falando de algo que aconteceu, mas é difícil explicar. Meus irmãos, doutrina é formulação lógica, porém ela é limitada para produzir fé. Porque a fé carece da ação de pessoas. A fé carece do testemunho das pessoas que têm fé. Porque quando nós estamos com uma pessoa que tem fé, a gente também passa a ter mais fé. Por isso que a Bíblia chama de reunião dos santos. O que é o culto ao Senhor? É um culto onde pessoas se reúnem para adorar ao mesmo Deus, que falou com cada uma delas de maneira diferente, que elas nem sempre conseguem explicar umas para as outras. Mas sabem que Deus falou com elas. E que Ele fala quando nós estamos na casa dEle. Aliás, mais do que Ele fala quando nós estamos na casa dEle, nós sentimos a Sua presença de maneira que não sentiríamos se não estivéssemos lá. Não se trata apenas de querer ouvir, porque ouvir você pode ouvir em qualquer lugar, mas estar na casa de Deus é uma outra sensação, é uma outra realidade. Nós estamos vivenciando o que está acontecendo aqui. Nós temos irmãos nos ouvindo pela internet, nós temos irmãos nos assistindo, nos ouvindo pela rádio, assistindo pela internet, mas nós temos vocês que estão aqui, que estão sentindo o que está acontecendo aqui nesse momento. São coisas distintas. Uma coisa é você ver as crianças brincando no parque. Lá no prédio onde eu moro, tem parques, tem um parquinho das crianças e tem câmera. Então, às vezes, eu vejo onde minha filha está brincando. Às vezes dá para ver. Mas é diferente de quando eu estou lá. Né? Ela pode olhar na câmera e ver as outras crianças brincando. Mas é diferente dela estar lá. Jesus apela para isso, Ele fala, vós sereis minhas testemunhas. Vocês andarão comigo, vocês falarão de mim. Não é só de uma doutrina que vocês aprenderam a falar, mas A é B, não. Vocês vão testemunhar da minha presença, do que eu venho fazendo na vida de vocês. Vós sereis minhas testemunhas. E aí ele diz, felizes os que não viram e creram. Ele vai falar isso para Tomé, inclusive. Pois através do que creram,
E em quem creram, através disso vocês verão. Ou seja, o que ele está dizendo é que pessoas viram, porque primeiro acreditaram em quem viram. É mais ou menos assim, olha, você viu a presença de Cristo. Não é só uma formulação teológica, vocês viram, sentiram, ouviram Ele falar com vocês. E é o que você faz? Você vai até alguém porque você é testemunha. E por causa da tua honestidade, da sinceridade, do valor que há na tua pessoa como testemunha, os outros acreditam e aqueles que acreditam verão. É importante pregar essas escrituras, porque ela testifica de Cristo. Mas não pense que você como testemunha vale menos que Moisés, menos que Abraão, menos que João, Pedro, Paulo, não. Assim como as pessoas, no tempo deles, ouviram o Evangelho para serem salvas através da vida deles, a mesma responsabilidade está sobre você durante o período que você está aqui, não é diferente. As pessoas que ouviram o Evangelho através da vida deles, não eram mais importantes do que as pessoas que vierem a ouvir o Evangelho através de você. Portanto, a responsabilidade que há sobre nós, é a mesma, de ser testemunha de Cristo. Não pode haver economia na fé. Você pode economizar em tudo, mesmo na sua comunhão com Deus. Agora vejam bem, quando aquela mulher está na beira do poço, e Jesus anuncia o Evangelho para ela, fala, o que vai acontecer? Ela sai, e ela fala para alguns homens, olha, eu encontrei um homem que fala de tudo da minha vida, será que não é ele o Cristo? As pessoas acreditam nela, e por terem acreditado nela, no testemunho que ela traz, da experiência com Cristo, elas vão ter uma experiência com o próprio Cristo. Inclusive elas vão dizer, agora nós cremos porque nós ouvimos você diretamente. O seu testemunho é verdadeiro. Meus irmãos, agora eu quero dizer que o ver para se tornar uma testemunha aqui, é precedido pela esperança, perseverança, pela oração e súplica. Nós estávamos lendo aqui Atos, capítulo 1, veja o versículo 13 e o 14, que diz assim: e entrando, subiram ao cenáculo, aqui é depois de Cristo ter subido ao céu, onde habitavam Pedro, Tiago, João, e André, Filipe, e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes estavam perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vejam que eles, a partir de tudo que aconteceu, eles perseveravam juntos, unanimemente, em oração, em súplica. Ser testemunho nem sempre significa poder provar que você testemunhou factualmente. Nem sempre você consegue provar que você testemunhou. Como é que você vai falar? Você viu um acidente, você fala para a pessoa que viu, não é? Você não consegue provar que você viu. Você fala o que aconteceu. Você não tem como falar, para retroceder a imagem, você não tem como fazer a imagem voltar, não é? Qual é o seu nome mesmo, que é isso aqui? Seu nome? Né, Cauã? Não tem como fazer a imagem voltar, né? Só numa câmera. Mas quando você vê pessoalmente, não tem como. Você está jogando futebol lá. Gosta de futebol? Você está jogando futebol. Aí você fez um golaço, lindo. Aí você chega para os seus amigos que não estavam no jogo e fala, fiz um golaço. Um golaço. Aí eles vão falar assim,
conversa. Mas você sabe o que você fez. Aí o outro do lado vai falar assim, fez nada, você nem sabe jogar direito. Mas você sabe o que fez. Porque você viu. Como é que você vai provar isso? Não tem como provar. Mas você testemunhou. E isso é o que importa. Há um valor da testemunha. Então o Senhor fala que o objetivo do evangelho, da testemunha, não é provar o que você viu. E sim testemunhar para que as outras pessoas possam experimentar e provar também. Não adianta você tentar provar o que o Senhor fez na sua vida, se foi real, não adianta. Não precisa gastar tempo com isso. Você testemunha. E aqueles que crerem, provarão também. Agora, o homem pode enxergar coisas concretas, objetos que fazem parte do mundo sensível, e acreditar que isso é científico. Mas ele não consegue saber de onde vem aquilo que é palpável. Se ele não consegue saber de onde vem, como é que você pode dizer que está tudo explicado? No livro do Gênesis, por exemplo, a narrativa diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando o homem escreve isso, é uma linguagem poética, óbvio que tem que ser poética, porque a poesia é aquela narrativa em que a pessoa que vai escrever, ela precisa se entregar por completo, diferente da lógica, que você tem que fazer duvidar, acreditar, não, é diferente. Mas lógico que tem que ser poeticamente, por quê? Quem estava lá quando ele criou? Qual homem estava lá para poder escrever, no princípio criou Deus os céus e a terra? Quem estava lá? E disse Deus, haja. Quem viu isso? Ninguém viu. Ninguém viu. Só pode ser revelação. Aí alguém diz, se ninguém viu, então isso significa que pode ser mentira. Mas como pode ser mentira se você está aqui? Como é que você pode dizer que não é verdade algo que você não consegue provar que não é verdade? E você está aqui. E você sabe que o nada não pode gerar nada, mas algo aconteceu e nós estamos aqui. Se nós estamos aqui e não tem explicação, ou você acredita na testemunha que disse, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou não tem outro caminho para você descobrir como é que você está aqui. Não precisa ser cientista para pensar nisso. Imagine, você começa a eliminar tudo o que existe. Você elimina carro, elimina casa, elimina pessoas, elimina tudo. O que vai ficar na sua cabeça? Um vazio, um nada, não é isso? Existe possibilidade, se não existir primeiro pré-existência? É possível que alguma coisa aconteça se não existir nada antes? No nada. Não tem nada. Se você pega um copo de nada, pega um copo, deixa vazio, não tem nada lá dentro, nada. O que vai ter lá dentro quando você abrir ele? Nada. Porque o nada gera o quê? Nada. Não é isso? Para que do nada surja alguma coisa, é preciso que exista alguma coisa antes. Alguém. E disse Deus, haja luz. E quando Deus disse haja luz, não é porque ele precisava de luz. Ele é a luz. Quando Deus disse haja luz, é porque ele estava criando o universo. Mas ele já estava lá. Nós não conseguimos compreender essas coisas, mas ele estava lá. O apóstolo Paulo viu uma luz, não era a luz do sol, mas a luz apareceu. Vejam, irmãos. Como eu estava dizendo aqui, nem sempre a gente consegue mostrar
o que a gente vê. Não queira fazer isso, porque o que você viu, acabou. Você vai falar ou a pessoa acredita em você ou não. Testemunhar de Cristo não é necessariamente provar, porque você não vai conseguir provar. É só anunciar. Ou seja, o homem não tem conhecimento real, apenas concreto. Nem sempre ter o conhecimento do concreto significa ter conhecimento real. Os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos, eles tinham uma busca científica para descobrir qual era o elemento da natureza que deu origem a todas as coisas. Um acreditava que foi a água. Aí teve um homem chamado Empédocles de Agrigento, que ele acreditava que o elemento que gerou todas as coisas era o ar, o fogo, a água, a junção de tudo isso. E a terra. E ele, por ter descoberto essa tese, ele acreditava que ele possuía poderes intelectuais divinos. E por ter essa convicção, ele mergulhou no furacão Etna, quando estava em uma larva efervescente, acreditando que ele ressuscitaria. Aí eu te pergunto, alguém testemunhou que ele ressuscitou? Ninguém. Mas Jesus vai dizer para os seus discípulos, eu ressuscitarei. E aí, quando ele está subindo, os anjos falam, varões galileus, vocês estão assustados, vocês estão pasmos, porque vocês estão vendo esse Jesus subindo? Da mesma forma, vocês vão ver ele descendo. Da mesma maneira, vocês virão ele descendo. Vejam, meus irmãos, Jesus disse que ressuscitaria e os homens testemunharam da sua ressurreição. Agora eu quero ir para o final, que nós temos algumas dificuldades em relação à fé, e essas dificuldades têm a ver exatamente com a nossa racionalidade, com a nossa personalidade. Por quê? Nós conhecemos tudo a respeito de nós. Sabemos quem é nosso pai, sabemos quem é nossa mãe. Nós conhecemos a nossa história. E isso faz a gente acreditar que a gente já sabe de tudo. Mas o problema está exatamente aí. Porque a gente sabe dessas coisas, a gente tem dificuldade de crer naquilo que a gente não sabe. É essa personalidade que nos dificulta. Nos dificulta de experimentarmos de fato a presença do Senhor. Agora, tem um momento em que você vai tendo a revelação, vai experimentando aquilo que não era possível explicar. Só tem uma forma de você ter o conhecimento real daquilo que não pode ser explicado. É através da confissão. É quando essa honestidade que há no nosso coração, ela é expressada para o Senhor na oração. Eu quero ler o último texto dessa noite, que é Tiago, capítulo 5, do 13 ao 20, que diz assim, confessai, do 13 ao 20, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, veja, ele está falando de testemunha, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros,
e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha só que coisa forte isso. O Senhor está falando o valor da testemunha. Se alguém conseguir anunciar o evangelho e essa pessoa se converter, salvará um pecador e uma multidão de pecados será coberto. E também ele diz que a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Elias era um homem pecador, falho que nem nós, porém ele orou ao Senhor com sinceridade, e o Senhor fez com que não chovesse. O que tem a ver isso com racionalidade? Somente a prova. Porque não tem nada científico em você orar e não chover, não é verdade? Existe ciência para isso, para explicar isso. Mas o Senhor vai dizer o seguinte: quando acontecem algumas coisas com a gente, nem sempre a gente tem conhecimento de tudo. Nós vamos vivendo coisas em nossas vidas que nós não temos conhecimento do porquê. Às vezes nós até perguntamos por que isso está acontecendo. Daniel estava orando, e o anjo vem falar com ele depois de um tempo e fala: Daniel, o Senhor já ouviu a tua oração há muito tempo. Só que acontecem coisas que você não vê. O que você sabe são partes pequenas, que é aquilo que você está vivendo. O todo você não sabe. Mas quando você vai para a oração, você apresenta esses pedaços do que você está vivendo, e o Senhor vai te mostrando as outras partes aos poucos. É na oração sincera que nós vamos tomando conhecimento daquilo que não pode ser provado cientificamente. O Senhor vai revelando coisas que você não sabia. Ele vai te mostrando todo aos poucos, porque nós não conseguimos saber tudo de uma vez só, é óbvio. O culto racional não significa material. Significa tomar consciência de que existe um Deus que sem Ele seria impossível existir vida. E Ele vai te mostrando. Nós não temos conhecimento de nada, nós não temos conhecimento de nós mesmos, nós nem sabemos às vezes quem somos, porque uma hora a gente acredita que não faria uma coisa, daqui a pouco a gente faz, a gente fala: eu não acredito que eu fiz isso, não é? A gente fala isso para a gente mesmo. Eu não queria fazer isso, mas fez. A gente não conhece um ao outro, porque o outro está mudando o tempo todo, nós não conhecemos uns aos outros, muito menos Deus, que é muito maior que nós. A gente não conhece nem a gente mesmo, mas a gente vai mudando, e a melhor mudança que pode acontecer é se ela estiver acontecendo em meio à tua comunhão e oração com o Senhor, porque Ele vai te mostrando, e aí você vai se dando conta de coisas maiores que envolvem a sua vida, e aí você vai fazendo as escolhas certas, vai tomando as decisões certas, porque não tem a ver com a sua personalidade, não tem a ver com o que você acha que é verdade, tem a ver com a orientação do Senhor, daquele que conhece tudo em sua volta. Por nós mesmos, a gente simplesmente decide, de acordo com o nosso orgulho, de acordo com os nossos pensamentos, as nossas ideias a respeito da vida, a respeito do mundo, as nossas experiências, o que elas criaram em nós. Mas quando o assunto é Deus, Ele vai mostrando coisas maiores, e a gente vai tomando conta, a gente vai se dando conta,
de que a vida é muito mais séria, de que a necessidade do Senhor é muito maior do que o que a gente pensava. Por isso que os apóstolos, os discípulos, quando viram Jesus, o que eles fizeram foi o que o Senhor mandou: se reúnem com oração, súplicas. Eu não posso sair disso, da oração, da súplica, eu não posso sair, que o Senhor vai me mostrando coisas que eu não viria, eu não conseguiria ver com a minha própria inteligência, com a minha própria sabedoria, não. Às vezes a gente até quer provar que é a gente mesmo, né? A gente se enche de orgulho para dizer, bom, eu fiz aquilo de errado, mas pelo menos eu fui eu mesmo. Péssimo para vocês. É melhor ser de Cristo. É melhor ser eu mesmo por alguém que obedece à voz de Cristo. E Ele nos faz enxergar o que jamais enxergaríamos se Ele não nos mostrasse. Amém? Vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor.